especial, nós vamos falar sobre os próximos passos, né, no enfrentamento à violência doméstica. Bom, quais então, doutor Franklin, seriam as políticas públicas que devem ser priorizadas para que a gente possa atender melhor a mulher? Primeiro, a expansão desses abrigos, que são abrigos de mulheres, e aí a gente conta com o exemplo de Canaã dos Carajás, no sentido de que nós já temos aí em Canaã um abrigo municipal, e é preciso que nós possamos pensar num abrigo regional, talvez em Paraupebas, talvez em Marabá, para que todas as mulheres dos outros municípios que não têm abrigo possam ser atendidas quando elas têm que sair daquela residência do agressor, com filhos, e não tem para onde ir. A outra questão, Silvia, é a formação de profissionais e investimento em prevenção. Eu preciso qualificar essas pessoas que trabalham no enfrentamento à violência doméstica. Infelizmente, nós ainda temos algumas denúncias de maus tratos na própria delegacia da mulher, no atendimento da polícia militar, e isso não pode acontecer. Nós estamos falando hoje na Voz da Cidadania na rádio que quando uma mulher faz uma denúncia, essa denúncia demora 3 anos para o processo ter a sua audiência, quando ela vai para a audiência, ela já vai com descrédito na justiça. Hoje foi o de hoje, que inclusive é quando nós marcamos a audiência, ela já tinha até falecido. Então, nós não podemos permitir que um caso de violência doméstica seja albergado pela morosidade da justiça. É importante ressaltar isso. E, claro, eu vou, então, investir em prevenção. E investir em prevenção, eu chamo a atenção, Silvia, do que você falou no programa passado, no projeto que foi aprovado no Senado, já funciona em São Paulo com grande sucesso, das tornozeleiras eletrônicas, em que o cidadão é concedida a medida protetiva e aquela tornozeleira ela tem um sensor que dispara onde a mulher está, para que a mulher saiba que o agressor está próximo. E também todo o investimento que for feito para que nós possamos ter também, da parte da mulher, um aplicativo no seu celular para que ela possa acionar imediatamente o CIOP numa situação de violência. A segunda pergunta que me mandaram aqui é como a tecnologia pode ser uma aliada no combate à violência. Nós estamos falando justamente da tecnologia, com aplicativos de denúncia, e aí temos o SOS Mulher, nós temos o IARA, nós temos o 180, que você pode fazer a denúncia de forma anônima, rastreamento de agressores e suporte virtual. Rastreamento de agressores é o projeto que você, Silvia, falou no programa passado, que é você ter a tornozeleira, eu consigo rastrear aquele agressor quando ele estiver próximo àquela vítima de violência doméstica, e o suporte virtual. Se a mulher tiver, através da promotoria, suporte virtual, né, quando ela precisar entrar em contato diretamente com o promotor, e por isso que a gente coloca aqui o nosso WhatsApp, que é o 984552557, porque ela pode mandar diretamente para o nosso WhatsApp aqui da promotoria e a gente vai dar o encaminhamento no caso. Então, esse atendimento virtual, e também nós temos aqui na promotoria trabalhado para dar esse suporte virtual através do Google Meet. Eu atendo vítimas virtualmente, quando ela não pode vir aqui, para que a gente possa dar o encaminhamento. Terceira pergunta é: quais, doutor Franklin, seriam as melhorias necessárias na justiça? Bom, primeiro, a redução da burocracia. Quando eu tenho muita dificuldade de acesso à justiça,
eu tenho um problema sério para falar com o juiz, para falar com os assessores, para ver o meu processo de medida protetiva, para ver o processo de prisão preventiva, que apura a lesão corporal, e, claro, e o mais importante de tudo, uma maior agilidade nos processos. Você tem uma ideia, Silvia, hoje a gente não faz mais a denúncia como era antigamente em 15 dias ou em 30 dias. A gente faz em 15 minutos a denúncia, em 30 minutos uma denúncia está pronta aqui. Então, nós vamos ter uma audiência de custódia amanhã, de um descumprimento de medida, e que a denúncia já está oferecida. Quando o agressor chega lá, na audiência, ele já vai tomar ciência da denúncia. Isso agiliza muito o nosso trabalho. O nosso objetivo sempre aqui foi... o meu lema nós temos que trabalhar, não é isso? Com agilidade. Então, oferecer rapidamente a denúncia, oferecer rapidamente a tréplica, entrar rapidamente com recurso, para que a mulher tenha melhor forma de atendimento possível. Até naqueles casos que não são da violência doméstica, a gente tem dado encaminhamento através de ofício para abertura de inquérito policial. E aí vem a outra pergunta, que seria: como capacitar, doutor Franklin, profissionais para lidar com violência doméstica? Bom, eu preciso ter a consciência do Estado, do município, que há necessidade de oferecer treinamentos regulares de sensibilização sobre gênero. Nós temos que ter na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Ministério Público, na Defensoria, no Judiciário, cursos para atendimento protocolo de gênero, atendimento das resoluções do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, em relação a esse atendimento das mulheres, que às vezes as pessoas não sabem que existem esses protocolos. E esses protocolos, eles têm que estar constantemente sendo atualizados através de cursos. Então, nós procuramos, sempre que possível, fazer cursos em faculdades, em escolas, atendendo, dentro do possível, o pedido para fazer palestras, em parceria com a Promotoria da Infância, que é aqui também próxima, para que a gente possa, junto, combater esse mal que é a violência contra a idosa, contra a mulher, contra a criança e contra o adolescente. Também, a última pergunta de hoje é: qual a mensagem final pode ser dada para ajudar na conscientização contra a violência doméstica? Bom, eu diria que se resume numa frase, né? A violência doméstica é um problema de todos. E denunciar é salvar vidas. Essa história de que a violência que está acontecendo lá na casa da vizinha não é minha, ela é ultrapassada. Você tem obrigação de denunciar a violência. E, às vezes, uma ligação vai salvar aquela vida. Infelizmente, nós temos casos e casos de pessoas que têm conhecimento daquela violência que está acontecendo aí, no seu condomínio, na sua vizinhança, e você não está denunciando. Então, por favor, a violência é um problema de todos. Todos devem denunciar. E agora eu passo aí a bola, Silvia, para você aí no estúdio, para você fazer as suas considerações, algumas perguntas, talvez, aí do nosso estúdio aí da TV Web Cidade. Doutor, quando o senhor entra, eu me sinto bastante representada, porque eu aqui representando as mulheres, né? Porque a gente sabe como que é difícil, está difícil ser mulher hoje em dia. Então, eu queria fazer uma observação aqui e também queria falar com o senhor sobre um caso que repercutiu em rede nacional. Uma observação que eu queria fazer com o senhor é a seguinte: nem todas as cidades elas têm a delegacia da mulher, né? Então, tem a delegacia ali comum, onde a mulher chega para fazer a denúncia, e muitas vezes a maioria dos policiais são homens.
e acaba que ela não se sente acolhida ali. É uma situação que a gente sabe que acontece, porque se fosse na delegacia da mulher, ela se sentiria mais acolhida, se sentiria mais abraçada, porque a mulher ela iria se sensibilizar ainda mais com essa situação, né? Eu acredito que deveria se expandir, ou pelo menos ter uma sala em todas as delegacias que fosse para o atendimento exclusivo à mulher e também à criança e ao adolescente. Eu queria falar para o senhor aqui sobre, inclusive foi durante uma audiência, não sei se o senhor conseguiu acompanhar esse caso, o homem, ele sequestrou a ex-esposa e foi descoberto durante uma audiência de violência doméstica, justamente sobre o que a gente está falando. Eu vou ler um trecho aqui da matéria para o senhor. Olha, isso aconteceu no dia 1º de abril e ele foi flagrado com a ex-companheira durante a audiência. O crime foi descoberto durante a videoconferência. A vítima havia sido sequestrada na noite da última segunda-feira, ou seja, ela tinha audiência no dia 1º, no dia 31, ele foi lá e sequestrou ela, acredito que com o intuito de atrapalhar o trabalho da justiça e impedir que ele fosse preso. Penso desse jeito. E ele respondia pelo crime de Maria da Penha. A mulher mostrou disfarçadamente durante a chamada. Ao ser questionada por um dos membros do Ministério Público se estava bem, ela responde que sim e disfarçadamente ela virou assim o telefone. Eles estavam dentro de um carro, aparentemente ele estava dentro de um carro, onde ele estava do lado e ela com o celular aqui, porque ela já estava participando da audiência e ele estava aqui, ela já estava sequestrada. Ela usou a inteligência e também ela se desafiou, porque ali é uma situação delicada, a gente não sabe do que aquela outra pessoa é capaz. E ela conseguiu chamar a atenção dos promotores e a gente alerta também, doutor, para a sensibilidade dos promotores de terem percebido ali a situação, porque ela mostrou primeiro e eles prestaram atenção. O senhor fala assim, falou sobre meter a colher. É prestar atenção, não é? É o vizinho prestar atenção. Às vezes a vítima ela fica um pouco mais acuada, como diz nós paraenses, ela fica um pouco mais acuada, ela muda o comportamento. Que, em situações como essa, a gente mete a colher sim, não é, doutor? Porque a gente consegue ali, através dessa intromissão, a gente consegue salvar vidas, não é? Com certeza. Eu queria fazer, então, Silvia, duas observações em relação às delegacias, né? Aquelas, infelizmente, em alguns lugares, nós temos só um delegado de polícia. E é uma grande realidade, o nosso estado do Pará, às vezes, não tem nem delegado de polícia, mas tem só um delegado, é um delegado homem. Mas esse delegado homem, ele recebe treinamento na Cadepol para atender a mulher da melhor forma possível. Ele está sempre atendendo a mulher dentro do protocolo de gênero que ele aprendeu na Cadepol. Se é uma mulher, muito mais razão para ela atender bem a mulher vítima de violência doméstica. Mas nós fazemos aqui um apelo às nossas prefeituras aí do interior, do sul do Pará, de todo o estado do Pará, de todo o Brasil, no sentido de que naqueles locais onde não tem um ADEAN, pelo menos eu tenha um atendimento numa sala lilás, pelo menos eu tenho uma rede de apoio na delegacia, uma salinha onde eu tenho uma psicóloga, uma assistente social, para dar um encaminhamento naqueles casos de violência doméstica. Esse é um ponto. A outra questão é o funcionamento, a gente luta pelo funcionamento das delegacias 24 horas, porque é justamente no final de semana, na sexta, no sábado e no domingo, que o cidadão bebe e vai bater na mulher. Então, essa é a situação. A outra situação é que, infelizmente, nós temos muitos casos de mulheres que não comparecem à audiência porque estão sofrendo pressão do companheiro. Então, você, meu amigo cidadão, você, meu amigo, que é autoridade, que sabe que tem aquela situação de violência doméstica, nós temos que tentar denunciar o máximo possível. Porque se ela vai uma primeira vez, tem uma situação de violência,
aí ela vai na audiência, aí não dá em nada, depois ela torna a voltar de novo numa situação de violência, infelizmente alguma coisa está acontecendo lá. Então a gente precisa denunciar, porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto você denunciar essa questão da violência doméstica, a tendência que vá diminuindo cada vez mais os índices de violência. É isso aí, Silvia. Vou passando a bola para o estúdio. Super concordo com o funcionamento da delegacia 24 horas, inclusive no final de semana, doutor. É super necessário. E é claro que eu nem preciso dizer o quanto eu me sinto honrada nesse bate-papo super esclarecedor com o senhor toda quinta-feira. E quero dizer, o senhor é sempre bem-vindo. São assuntos que a comunidade precisa saber onde ir atrás dos seus direitos e saber quais são os seus direitos, não é? Com certeza. Eu quero deixar um abraço, dizer que na semana que vem, já vou deixar aqui a nossa mensagem para dizer que a gente vai continuar falando sobre questão de violência doméstica, certo? Vamos intensificar essa informação do 984552557 para você denunciar a violência, do 180, dizer que tem nas redes sociais aí a questão da delegacia virtual de violência doméstica, tem o nosso aplicativo da Iara, tem o aplicativo do SOS Mulher. Você, mulher, pode ir para um abrigo, você vai ter assistência nesse abrigo, você pode pedir medida protetiva, através da promotoria você pode entrar com pedido de prisão contra aquele agressor se você estivesse correndo algum risco. E dizer às nossas telespectadoras da TV Web Cidade que elas podem confiar que o Ministério Público está de mãos dadas com todas elas para poder atender essa questão da violência. Tá certo, Silvia? Obrigado mais uma vez pela TV Web Cidade nos dar esse espaço tão importante para divulgar o trabalho da promotoria. A gente que agradece, doutor. Boa tarde e até quinta-feira que vem. Agora a gente vai direto para Marabá. O Santana Gomes acompanhou uma sessão solene. Sabe por quê? A cidade está prestes a completar 112 anos de emancipação político-administrativo. E a Câmara realizou uma sessão para celebrar esse aniversário. Muito bem, estamos chegando com as informações aqui direto da cidade de Marabá. No sábado, dia 5 de abril, Marabá completa os seus 112 anos de emancipação. São 112 anos de muita história. E nesta quarta-feira aconteceu aqui na Câmara de Vereadores a sessão onde as pessoas são homenageadas, que as personalidades que ganharam aí a sua Roma ao Mérito e também